Olá pessoal, que bom estarmos juntos mais uma vez. Que privilégio podermos abrir a palavra de Deus, podermos compartilhar. E eu creio que tem sido um tempo muito especial nesses grupos que estão acontecendo. Tenho recebido muitas mensagens, muitas fotos e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por poder estar dando o seu tempo, seus dons, seus talentos para o reino de Deus. E saiba que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Vai dar fruto, pessoas serão alcançadas, pessoas serão transformadas pelo poder de Deus. E agora nós estamos começando Atos capítulo 6. Quero fazer uma breve retrospectiva, falando do capítulo 4, dos versos 32 em diante, até o capítulo 5, verso 42. Então, havia naquela época o testemunho da igreja. Interessante que eles tinham tudo em comum. Não havia ninguém na igreja que passava necessidade, porque eles compartilhavam os seus bens uns com os outros. Que maravilhoso que era naquela época. E nós temos visto muitas pessoas se mobilizando nesse momento de crise que estamos passando para ajudar o seu próximo. Isto é igreja. A igreja tem um papel fundamental de servir a comunidade. Também havia na igreja uma hipocrisia de alguns irmãos, como vocês vão se lembrar de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e mentiram ao Espírito Santo, e o apóstolo Pedro desmascara aqueles dois irmãos e eles caem mortos ali na igreja naquele momento. Também houve uma manifestação poderosa de Deus por meio da igreja. Muitos sinais, prodígios, maravilhas aconteceram através dos apóstolos. Que bênção, a autoridade que eles tiveram ao serem cheios com o Espírito Santo, eles exerceram o poder de Deus e muitas vidas foram alcançadas e houve um crescimento muito grande da igreja. Também, por causa desse crescimento, houve uma perseguição grande, de prisão, de confrontamento, de palavras, de religiosidade. Houve uma perseguição implacável à igreja. Foi um momento muito difícil, mas conforme eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Quanto mais se batia na igreja, tem uma expressão que diz isso, mais a igreja cresce. Quanto mais perseguição, mais a igreja cresce. E por fim, houve uma intervenção providencial do Senhor através da vida de Gamaliel. Gamaliel, que era um sacerdote ali do templo, ele diz, olha, se esta obra é de Deus, ela vai continuar. Mas se ela não é de Deus, ela vai acabar como acabou outras que vieram antes e não deu em nada. O versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Atos 6, versículo 7, que diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que bênção, a palavra de Deus crescia, a palavra de Deus chegava até as pessoas e muitos ouviam a palavra e passaram a acreditar, a crer no Senhor. Neste primeiro momento nós queremos falar sobre as transformações que aconteceram e as oportunidades com o exemplo de Estevão. Houve crises, houve problemas, mas houve também a bênção de Deus no seu crescimento. Tendo fracassado na tentativa de vencer a igreja através da perseguição e da corrupção, o diabo agora tenta distrair os seus membros, perder a prioridade, desviar o foco da sua liderança para o serviço das mesas. O que é que estava acontecendo? Os discípulos estavam recebendo as ofertas. Você vai ver no finalzinho do capítulo 4 que eles recebiam as ofertas e distribuíam entre as pessoas. Só que alguém ficou de fora, que foram as viúvas. E começaram a haver reclamação por conta de que as viúvas estavam sendo negligenciadas. Então, o que estava ameaçando agora não era uma coisa ruim, mas era a assistência social. As viúvas estavam ficando de fora e outros estavam sendo beneficiados, mas
as viúvas, que eram a grande chave do ministério ali dos discípulos, estavam ficando de fora. E então este problema foi crescendo e veio à tona. O crescimento da igreja sempre traz problemas, sempre traz dificuldades, mas havia algo que os discípulos tinham, que era essa simplicidade. Eles eram líderes simples, não tinham arrogância, não tinham prepotência, eles eram líderes que se submeteram às reclamações. Houve murmuração. Murmurar quer dizer falar baixinho, reclamar, dizer mal de alguém ou de alguma situação, e eles receberam isso como uma palavra de incentivo e de resolver o problema. Então, eles chamaram os outros discípulos, chamaram a comunidade e disseram: não é certo nós ficarmos servindo às mesas, porque o certo é nós nos dedicarmos à leitura da palavra e à oração. Deus nos chamou para orarmos e pregarmos a palavra, estudarmos a palavra. Então, eles colocaram essa questão porque estava tendo discussão entre os judeus e os helenistas. Os helenistas eram aqueles judeus que se convertiam e eles não falavam hebraico, falavam grego. Então, eles vinham e tinham essas discussões, essas brigas, essas situações que acabaram trazendo problemas. E olha o que eles fizeram. Disseram: olha, nós vamos então delegar para vocês servir à mesa e nós vamos nos dedicar à palavra. E eles tiveram o apoio de todos. Houve concordância, porque era algo de Deus para a vida deles. Se você olhar em Tiago 1,27, diz que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Questões culturais, geográficas, financeiras podem trazer separação, divisões dentro da igreja cristã nos dias atuais. Por isso que é tão importante criar os ministérios, para que os ministérios desenvolvam áreas para que os pastores, aqueles que têm a autoridade de Deus, possam se dedicar à palavra, à leitura, à oração e possam focar nesse assunto, para que os ministérios possam acontecer, para que os ministérios possam ser diferentes, porque temos muitos ministérios, temos muitos chamados por Deus, e é importante essa questão. Não quero dizer que os pastores não podem fazer essa questão, mas eu quero dizer que quando a gente delega, a coisa vai, anda, Deus abençoa, porque Ele gosta de unidade, Deus gosta de unidade. Quando estavam divididos, só eu que faço isso, só eu que prego, só eu acabo perdendo esta beleza do corpo de Deus, da multiforme graça de Deus, que é que todos participem. Então a decisão dos discípulos trouxe uma solução. No segundo item que nós vemos do nosso estudo hoje, diz que os apóstolos não ficaram na defensiva. Eles acolheram as críticas. Tem gente que não gosta de receber crítica. Nós temos que receber. Nós ouvimos críticas constantemente e nós precisamos ouvir as críticas e melhorar e aprender com elas. Eles tiveram coragem de fazer uma correção. Muitas vezes nós precisamos recalcular a nossa rota, mudar a nossa direção. E aqui temos alguns ensinos que podem nos ajudar a reconhecer os problemas e melhorar. Algumas sugestões que o texto nos ensina. Primeiro, reconhecer o problema. Reconhecer que há uma falha, uma dificuldade. Segundo, recusar-se a subordinar o que é essencial. O que é função minha, que eu não posso delegar, isso deve ser feito por quem tem essa função. Agora, o que eu posso delegar, delega, irmão. Não fique com questões que você sabe que vai trazer problemas. Terceiro, remova as causas das reclamações. O que é que estava acontecendo que o povo estava reclamando?
Então tire isso. E última coisa, colhe os resultados de uma solução sensata. Houve unanimidade. Houve o parecer, agradou a todos. Olha que interessante. Todos ficaram satisfeitos com aquela situação. Agora, 3 verdades que nos chamam a atenção no texto. O perigo da distração. Era uma questão de chamado. Eles foram encarregados de ensinar a palavra e fazer discípulos de todas as nações. E estavam distraídos com o servir as mesas, servir os outros. Volto a dizer, não quer dizer que não podemos fazer. Quer dizer que se tem pessoas para fazer, devemos delegar. Segundo, a diaconia das mesas. A palavra diaconia vem do grego diakoneu, que é igual a serviço. A palavra servir, administrar, são todas palavras sinônimas. Ministrar junto, administrar. Eles puderam fazer essa administração de um ministério que estava ficando à margem porque havia uma centralização. Então eles reafirmaram a necessidade de continuar o serviço de assistência aos pobres. Eles precisavam fazer isso, mas a evangelização não anula a ação social, nem esta dispensa aquela. Então, como é importante fazer a obra social, mas também é necessário e importante pregar a palavra, evangelizar as pessoas. Então temos que ter esse equilíbrio ministerial, para que não fique um defasado com o outro. Então, 3 verdades que nos chamam a atenção. A primeira, que eu já falei, é o perigo da distração. O segundo, a diaconia das mesas. E terceira, a diaconia da palavra, servir a palavra, pregar a palavra. Deus chama o seu povo para ministérios diferentes. O ser humano não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Importante a gente priorizar naquilo que Deus nos chamou. Se Deus me chamou para pregar a palavra, eu preciso priorizar isso. Se Deus me chamou para servir no ministério do louvor, eu preciso priorizar isso. Se Deus me chamou para ter um ministério de ação social, eu preciso priorizar isso. Deus tem ministérios específicos para pessoas que são chamadas para essas áreas. Se os apóstolos tivessem abandonado a oração, o que é que teria acontecido? O ministério da palavra iria ficar defasado. Então, o crescimento da igreja vem por meio da oração e da palavra. A igreja só cresce porque tem palavra, gente. A palavra de Deus é o centro da igreja. Pregar a palavra, ensinar a palavra é o que faz toda a diferença na vida das pessoas. Todas as outras coisas são importantes, mas o primordial é a oração e a palavra. Com isso, a igreja cresceu naquela época e é com isso que a igreja cresce hoje e vai continuar crescendo. Terceira área do nosso estudo é que houve a aprovação da igreja. Quando a igreja age em obediência à palavra, reina a paz, o trabalho é dividido, não há sobrecarga. Os critérios deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e Deus iria usá-los para isso. E eles foram então chamados, tiveram 7 homens que foram chamados, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, os abençoaram, e a partir dali começou o ministério diaconato, passou a ser oficial na igreja. Antes eram os discípulos que faziam, agora eram os irmãos que serviam a Deus na igreja através do ministério social. A partir do verso 7, o resultado trouxe ânimo para os helenitas, acabou a murmuração, trouxe contentamento para a igreja, distribuiu o trabalho que estava centralizado e liberou os apóstolos para focarem no ministério que lhes havia confiado, e por causa disso a igreja cresceu. Por causa disso houve um crescimento exponencial da palavra de Deus. Este foi o resultado da decisão que eles tomaram. No meio deste contexto, surge um homem chamado Estevão, que dentre os 7 diáconos, ele era o primeiro da lista.
E ele viveu de uma forma extraordinária. Ele foi o nosso primeiro mártir, primeiro a entregar sua vida por causa do Evangelho. Lembra que nós comentamos da perseguição na semana passada, que muitos são perseguidos, e Estevão foi esse homem. Só que ele tinha algumas características. Ele era cheio do Espírito Santo. Todo homem está cheio de alguma coisa, ou do Espírito Santo, ou de si mesmo. Mas ele era cheio de Deus, ele era intrépido, ele era cheio de fé, o segundo item da vida dele. Ele também era cheio de sabedoria, cheio de graça e também era cheio de poder. Que homem extraordinário! Um homem que deu a sua vida em prol do Evangelho. Estevão também era irrepreensível. Lembre-se que ele não tinha nada, ele era um bom caráter, ele tinha alicerces firmados na sua vida e também as suas obras eram irrefutáveis. Ninguém tinha o que falar de Estevão, porque ele era um homem de Deus. Também Estevão tinha palavras irresistíveis, as pessoas gostavam de ouvir Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, é amado pelo céu, mas é perseguido pelo inferno. Ele faz maravilhas entre homens, mas ganha os inimigos da cruz. Este era o homem Estevão. Ele tinha uma paz inexplicável. Quando o Sinédrio convocou uma reunião e chamou Estevão para estar no meio, diz a Bíblia que eles olharam para ele e viam como o rosto de um anjo. Havia paz na vida dele, havia certeza, havia convicção, havia poder de Deus, havia unção sobre ele. E é isso que nós estamos precisando hoje. Homens e mulheres cheios do poder de Deus. Homens e mulheres que vão, pregam o Evangelho, vivam, testemunhem, mas que também sejam servos do Senhor, que possam servir em ministérios, possam dar a sua vida em prol do reino de Deus. O Senhor está chamando pessoas, talvez o Senhor está te chamando hoje para servir no ministério, numa área que Deus é que te deu. Talvez não me deu, mas deu a você. Exerça essa área que Deus te deu, esse dom que Deus te deu, porque o Senhor vai honrar a sua vida, a sua fé, como o Senhor fez com Estevão, com Pedro, com tantos outros que vieram antes de nós. O Senhor há de abençoar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Para a gente concluir, após o encontro, você também, como eu, enxerga problemas na igreja. Sempre temos. Mas como que nós reagimos? Com murmuração, fofoca, difamação? Ou ora procura quem deve ser o receptor do problema, procura soluções e até se dispõe a ajudar a resolver? Qual é a sua postura? É mais fácil reclamar, é mais fácil dizer de tal pessoa, mas é mais difícil resolver o problema. É mais difícil nos unirmos e dizer, olha, vamos resolver essa situação. E isso é o maravilhoso na palavra de Deus. Eles se uniram, reuniram os apóstolos, estavam com o problema na frente deles e eles resolveram a situação e agradou a todos. Agora, pensando na vida de Estevão e olhar para dentro de você, o que é que você está cheio? Estevão estava cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor, cheio do poder de Deus. Nós precisamos estar cheio de Deus, irmãos. Do que é que você está cheio hoje? E eu quero deixar um versículo para você memorizar. O versículo que está no Salmo 119, verso 11, que diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Que Deus assim te abençoe, te ajude nesse tempo de estudo da palavra de Deus. Que Deus te use, que você seja ousado no poder de Deus. Que Deus te use para fazer sinais, maravilhas, milagres, mas também te use para ensinar pessoas, para que pessoas sejam cheias do poder de Deus, para que pessoas conheçam o Senhor Jesus através da sua vida.
Que Deus assim te ajude nesse dia, nessa semana, e que se você tiver alguma questão teológica, fale conosco. Se tiver alguma questão técnica, fale com o Marcelo. E nós estamos aqui para ajudar, para servir, para sermos agentes do Senhor nesta terra para a glória de Deus. Que Deus assim te abençoe, te use nessa semana. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.